Graça e paz, família linda do Avivamento, amém? Que o Eterno te abençoe, que o Eterno me abençoe, que Ele nos dê um dia abençoado em nome de Jesus e que nós possamos ser prósperos. Queridos, hoje eu queria falar sobre um homem num momento assim, onde Israel estava vivendo um momento tão delicado. Israel estava sendo oprimido, Israel estava sendo sufocado pelo povo midianitas. A Bíblia fala de cerca de mais de 130 mil homens, soldados, que estavam cercando Israel. Infelizmente, Israel naquela época não conseguia produzir, Israel não conseguia colher os seus frutos, Israel não conseguia criar os seus próprios animais, tinha que ser ali às escondidas. Mas a Bíblia vai falar que Deus aparece a Gideão, e a própria Bíblia vai falar que este homem era um homem valente. E Deus levanta esse homem como um juiz, e neste momento, ali tem algumas confirmações que ele pede a Deus, mas ele acaba acreditando de alguma forma, e, e aí ele acredita no que Deus tem falado com ele, e a Bíblia vai falar que Israel naquele momento consegue 30, acho que se eu não me engano, mais de 30 mil soldados. Só que o interessante é que para Gideão era pouco, né? Era pouco, mas para Deus não, para Deus era muito. E aí, se eu não me engano, Deus fala, não, Gideão, isso aí para mim é muito ainda. E aí Gideão, de alguma forma, consegue diminuir ali para 10 mil. Se eu não me engano, é 10 mil. E mesmo assim Deus fala, ainda é muito. Até o ponto de ficar somente 300 homens. Somente 300 homens ia guerrear contra mais de 130 mil soldados. Eu fico imaginando a mente de Gideão naquele momento, querido. Porque Gideão não conseguia enxergar o futuro. A mente humana não consegue enxergar o futuro a não ser por fé, a não ser por acreditar no que Deus tem para nós. E até o ponto que Deus precisa confirmar para Gideão, para que Gideão não venha ter medo e nem temer o inimigo. Até o ponto de Deus ter que confirmar para ele, falar assim, ó, Deus já entregou, da boca dos próprios inimigos, Deus já entregou nós na mão de Gideão. Nós estamos sobre a espada de Gideão. E aí, nesse momento em que Deus confirma para Gideão, Gideão se empolga. Só que o interessante, querido, é que neste momento aqui, Deus pede não para ele ir com lança, para ele ir com espada, com escudo, com armadura, como se fosse realmente para uma guerra. Mas sabe o que é o mais interessante ainda? Que Deus pede, ó, vai com cântaros, vai com trombetas e com tochas. Cada soldado tinha uma trombeta, tinha umas tochas e tinha um cântaro. E eles vão. E a Bíblia vai dizer que eles começam a tocar aquelas trombetas, eles quebram os cântaros e as tochas numa mão e as trombetas na outra, tocando ali. E o que eu aprendo com isso, querido? É que entenda que os midianitas são os inimigos. Eu creio que na sua vida, muitas pessoas, durante a sua vida, vão se levantar contra você. Pessoas vão se agrupar para falarem mal de você, querer te destruir, acabar com o seu chamado, te defamar, contar mentiras contra ti. Vão querer de alguma forma te destruir, querido. Mas eu vejo aqui nesse texto que a gente tem que, em algum momento da nossa vida, não pegar nossas espadas, querer agir com a nossa própria justiça, mas colocar nas mãos de Deus. E somente o quê? Tocar para o Senhor. Somente louvar a Deus, engrandecer e exaltar o nome de Deus. Porque desta forma, querido, você não vai estar agindo com as suas próprias forças, você não vai estar agindo com a sua própria justiça, mas deixando Deus cumprir a justiça dele por você. A Bíblia vai falar que quando eles quebram os cântaros e eles tocam a trombeta, o povo os midianitas, o exército midianita começa a levantar a espada contra si próprio. Eles por própria ali, consciência, eles começam a brigar entre si e se destrói. Assim são os inimigos que levantam contra ti. Assim são as pessoas que te defamam, que tentam acabar com o seu chamado, com o seu propósito. Eles não vão prosseguir, querido. Infelizmente vai chegar um momento que eles não vão aguentar, eles não vão entender. Sabe, eles não vão entender por que eles estão querendo acabar com você, falando mal de você, te defamando e você está louvando. Eles não vão entender isso. Ao ponto de eles entender que eles que estão errados e não é você.
Deixa que o tempo de Deus responda por ti. Não queira você agir com a sua própria justiça. Que nós possamos ter esse entendimento. Tem momentos, sim, que Deus quer que a gente vá à guerra, que a gente guerreie, que a gente luta. Mas tem momentos que não dá para nós. Tem momentos que é um momento que a gente tem que colocar nas mãos de Deus e falar: Deus, é só com você. Isso é muito para mim. Mas só que quando você colocar nas mãos de Deus, você precisa entender que você precisa louvar. Você precisa exaltar e glorificar o nome de Deus. Porque este é o caminho. Louvar a Deus, querido. Tem guerras que você não precisa se levantar. Na verdade, se levantar para ir com as suas espadas, com a sua justiça, com o seu eu, com a sua força, não. Tem momento que você vai só ter que só louvar, só engrandecer o nome de Deus e deixar Deus agir por ti. Amém? Porque o próprio Jesus nos ensinou que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem. Então é totalmente diferente. Mostre para as pessoas que quando elas te defamarem, mesmo elas estão querendo te destruir, você é uma pessoa que louva a Deus, engrandece a Deus, independente de qualquer coisa, que você não vai agir com as suas próprias forças, que você não é igual a essa própria pessoa, que você não é igual a eles, você é diferente. Na verdade, você foi chamado para ser diferente. Então seja. Então a sua maior guerra, a minha maior guerra, às vezes, é contra o nosso próprio eu. A gente tem que saber lidar com alguns momentos da nossa vida. E saber que em alguns momentos, em algumas guerras, em algumas lutas, basta nós simplesmente adorar a Deus. Amém? Vamos orar, Pai querido, Pai eterno, Pai de amor. Obrigado por esse dia, por essa manhã. Creio que aqui o seu nome já foi glorificado, já foi exaltado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa tua palavra. Obrigado por esse teu ensinamento, que nós possamos entender que há momentos de nossas vidas que nós precisamos somente louvar, agradecer o teu nome, entregar a ti, confiar no Senhor, Deus. Nos dá confiança, fé, sabedoria nesse dia. Em nome de Jesus, papai, cuida de cada um de nós, nos proteja, nos cubra com teu santo e precioso sangue. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa um amém aí nos comentários, compartilha, se inscreva. Em nome de Jesus.